A tua filha, usa ela em tuas mãos como instrumento nesta manhã e traga uma palavra ao nosso coração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Deus é bom, né? É isso que nós precisamos na nossa vida. A presença de Deus. Isso daí nos basta. As outras coisas a gente vai administrando, né? Tem uns dias que tem umas que estão mais difíceis, uma vez é um Portugal, outras vezes é um financeiro, outras vezes é alguma outra coisa. Mas se a gente está bem com Deus, as coisas vão se ajeitando também e a gente vai conseguindo resolver, né? Hoje eu queria falar um pouco sobre um cumprimento de um propósito de Deus na vida da gente, né? Dá minha bolsa pra você, assim, tá? Tira minha bolsa disso. O que acontece, né? A gente vê porque essas situações todas, por tudo que tem acontecido, a gente tem visto hoje em dia que muitas pessoas paralisaram, né? E isso me inquietou essa semana. Essa semana eu fiquei inquieta com relação a isso, né? Foi uma coisa que Deus me inquietou sobre a questão do chamado de Deus nas nossas vidas. Nós abrimos mão de coisas que são importantes por causa de outras coisas. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Queria que nós falássemos um pouco sobre essa importância de nós estarmos envolvidos com aquilo que Deus tem para nós. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. E certamente todo cristão já ouviu a pergunta, qual é o seu chamado? Né? Às vezes a gente está dentro da igreja, as pessoas, você faz o quê? Né? O que é que você sente no seu coração? O que é que você vai fazer? E a gente também às vezes fica mesmo nos perguntando, né? A gente fica assim, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui na igreja? Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O que é que está acontecendo com a minha vida? Isso se chama um chamado. Deus nos chamou com um objetivo e com um propósito. Nós somos um corpo, né? Então, como nós somos um corpo, cada corpo, cada membro, ele tem a sua função. Essa semana eu estava falando com a Alice que esse dedo é o dedo do mata-piolho, né? E às vezes coisas que parecem insignificantes, mas elas têm o seu objetivo, né? Então, tudo em nós, no corpo de Cristo, ele precisa estar alinhado. E é por isso que existem os chamados. Cada pessoa ela tem um chamado para realizar alguma coisa. E hoje eu queria ver um pouco sobre isso. Vamos ver 1 Pedro, 2 Pedro 1,10. Vou ler aqui algumas passagens sobre essa questão do chamado. Alguém pega 2 Pedro 1,10. Outro pega 1 Coríntios 1,26. Outro pega Efésios 4:1 e outro 2 Timóteo 1:9. Vamos ver. Glória a Deus. 2 Pedro, quem pegou 2 Pedro? 1:10. Isso. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Primeira coisa, nós vimos o quê? Que Pedro fala isso, se você fizer isso, nunca jamais você vai tropeçar. O que ele fala? Fazer mais forte o vosso chamado. Quer dizer o quê? Investir no seu chamado, naquilo que é a sua vocação. 1 Coríntios 1:26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Continua? Só um. Era só a primeira? Tá bom, não tem nada não. Na verdade, ele vai até o 16, né? Como ele é um pouco longo, a gente vai falar mais da questão da vocação mesmo. 2 Timóteo 1:9. Gente, deixa o Jeová, por favor, porque ele está tentando ali, não está conseguindo. Não, mas eu peguei um já lendo que eu peguei. Vai lá, então, 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo, né? Deixa o Jeová. Vamos dar uma... O irmão estava tentando pescar, não conseguiu, vamos dar uma alegria. Ficou 2 dias tentando pescar e não conseguiu nem uma piada. 2 Timóteo 1:9. 9, vamos ver aqui o que diz no 9. Enfim, não irão, porém, avante,
porque a todos será manifesto o Não, é seu... 2 Timóteo, você está na primeira. Por favor, me Segundo confunde não. Timóteo. Segunda 1:9. Não, segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vê aí. Ah, aqui está no 3. É. Ai, não. São ai, tantas não. emoções, vai. Ah, tá certo, agora tá certo. É o que nos salvou, não é isso? Isso. Que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. Amém. Glória a Deus, né? São alguns versículos que eu separei aqui que falam sobre essa questão do chamado. E alguns pontos que ele fala sobre isso é a questão da gente se firmar naquilo que Deus tem para nós, né? A Sara falou sobre estar diligentemente, né? A gente ter aquela diligência, aquela coisa de perseverar naquilo que Deus tem para nós. Como este último ano foi um ano realmente atípico, muitas coisas a gente viu acontecer. A gente viu que muitas pessoas abriram mão daquilo que realmente era o propósito de Deus. Hoje a gente vê que as pessoas elas ainda vão no trabalho, elas ainda vão no supermercado, numa padaria, mas elas não vão mais à igreja. E a gente acaba muitas vezes invertendo valores, abrindo mão daquilo que realmente é o fundamental, daquilo que realmente vai nos sustentar, por causa de outras coisas que muitas vezes não são assim tão prioridades. Eu lembro que quem me conhece sabe que eu sou assim, eu e o mercado a gente anda muito junto, né? O Davi era pequenininho, uma vez a gente passou ali de frente ao bar, eram umas 10 horas da noite, escuro, e ele chorando, eu quero ir no mercado. Tô fazendo discípulo. E a gente, assim, sempre teve muito isso, né? Eu lembro que na época da pandemia eu não parei, eu continuei indo em mercado, né? Eu já sei um dia, amor, você tem que parar. Mas não dou conta, não consigo. Mas também não parei de estar na casa de Deus, né? E a gente tem que entender que, assim como essa situação, a gente tem muitas situações ainda aí para vir, né? Pra gente ter que passar, pra gente suportar. E se a gente não priorizar aquilo que é importante na nossa vida, toda vez que nós passarmos por uma dessas situações, a primeira coisa que a gente vai abrir mão é do nosso comprometimento com a igreja. Estou falando agora de comparecer na igreja, naquele lugar que você faz parte, naquele lugar onde você congrega. Né? Porque é aqui que nós exercemos muitas vezes, quando nós estamos juntos, nos fortalecemos do que? Nós estamos lá fora, ajudando e edificando pessoas, mas é aqui que quando a gente se une, se junta, é onde Deus se manifesta. Tivemos um louvor aqui tremendo, né? Deus ministrando, curando, transformando, falando com a gente, né? Então é isso que Deus quer, que nós estejamos juntos. Às vezes as pessoas, o Jaceli estava falando esses dias sobre isso, as pessoas elas usam essas situações hoje em dia para dizer que eu sou a igreja e eu estou em casa e está tudo bem. Não é, nós somos um corpo, né? Ninguém é igreja sozinha. Não existe um dedo andando por aí, uma mão, só no desenho lá da Mortiça, né? Como é que é o nome daquele desenho lá? Você vê uma mão andando para um lado, um pé para o outro, mas no corpo de Cristo isso não existe. Deus, ele não nos criou independente, ele nos criou o quê? Como família. E como família o quê? Tem dia que a gente briga, tem dia que a gente quebra o pau, mas tem dia que a gente está abraçando, beijando. Mas a gente tem diferenças, né? A gente sempre fala que os irmãos, eles crescem dentro de casa, todos recebem a mesma educação, todos recebem os mesmos princípios, mas cada um segue um caminho. Então é assim, e família tem disso, tem épocas que a gente não está muito bem, mas a gente está junto. A gente está ali, um fortalece o outro, um ajuda o outro e a gente vai seguindo aí essa caminhada. E esse texto fala muito sobre isso. Existe um chamado universal, que é o ide por todo mundo, pregar o evangelho, chamar da adoração e a oração. Isso a gente vê que é para todos, né? A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É só para um outro? Não, são todos. Para orar é só uma pessoa? Não, são todos. Adorar é só uma pessoa? Não, são todos. Então isso é o chamado universal, que são para todas as pessoas. E existe também a questão do chamado individual, que é algumas vezes, né, esse chamado ele é confirmado através do ministério de outras pessoas. Por exemplo, você está ali congregando, né, o pastor, o líder, ele vai ver em você onde é que você vai encaixar. O Gessé sempre fala isso, que ele, né, consegue discernir bem isso. Ele olha para a Neide e fala, eu sei o que a Neide pode fazer. Né? Ele já consegue ter esse discernimento de olhar e ver. E às vezes é até espontâneo. Você chega aqui, você gosta do louvor, às vezes você gosta de pregar e a gente vai se identificando nisso. Isso é o chamado individual. E outras vezes é quando a gente, né, como eu falei, como a gente vai se ver envolvido com isso, com alguma área. No caminhar você vai automaticamente entrando em alguma área. Mateus 22:14, Jesus fala de pessoas chamadas, mas que na hora do banquete não estavam vestidas adequadamente para a festa de casamento.
Ele diz nesse texto que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Por causa, muitas vezes, dos nossos interesses. Nós vamos caminhando, eu não estou falando de salvação, queridos, eu estou falando de cumprimento de um chamado. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando, mas no meio do caminho nós paralisamos. E aí a gente começa a abrir mão de uma coisa aqui, abrir mão de outra ali, e a gente começa, eu estava até estudando esse texto essa semana, tem sido muito bom para mim, eu nunca tive o hábito, né, de estudar a Bíblia, eu sempre li assim, blá, 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 né? E o Jessé lançou esse desafio, eu sempre me inquietava muito com isso, por não conseguir estudar a Bíblia, eu não conseguia mesmo, eu tinha que ler, no final das contas, eu acho que eu não entendi um versículo. Porque você vai lendo muito e você acaba não assimilando. Mas agora, com esse estudo, né, eu comecei a ver isso, né, e falei, uma pessoa ali, né, no meio de todo mundo ali, quando os convidados rejeitaram, né, tem todo um contexto aí, tem todo um atrás aí, e ele mandou chamar as outras pessoas, entrou alguém que foi convidado, mas não estava vestido adequadamente, né? E fala sobre isso, que muitas vezes nós temos o chamado, mas nós muitas vezes não atentamos para isso, andamos e não, tudo bem, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai na vida aí de Zeca Pagodinho, e não se cuida, não cuida da sua vida espiritual, do seu comprometimento com Jesus, do seu testemunho diante das pessoas. Hoje, se nós pararmos e pensarmos nos nossos amigos, eu queria que você pensasse um instante nos seus amigos, nas pessoas que trabalham ao seu lado, como é que essas pessoas te veem? Reflete um instante. Você tem um chamado de Deus, você se diz cristão, e como é que as pessoas estão vendo você hoje? Como é que elas olham para você e elas falam, essa pessoa aqui, ela tem compromisso mesmo com Deus, essa pessoa aqui, eu quero andar, eu quero seguir o Jesus que ela segue. Ou as pessoas estão olhando para nós e a nossa veste, ela está como Jesus falou aqui. Né? Hoje também eu gostaria que fosse um momento de reflexão, porque nós queremos tomar um caminho, né? O Jessé colocou aqui agora para a gente tomar um jejum, começar a ouvir a Deus. Então, quando a gente quer seguir esse caminho, existe um preço a se pagar. Né? Então, assim, é uma manhã também de parar e fazer uma análise, falar como é que está a minha vida hoje, como é que estão as minhas vestes, como é que está o meu comportamento hoje, porque eu quero retomar o meu chamado. Né? Hoje é dia de que Deus quer que nós retomemos o chamado dele, que nós deixemos para trás aquilo que nos prendeu, que nos amarrou para a gente avançar. E eu queria que você refletisse por isso. O principal chamado de Deus para nós é termos um relacionamento íntimo com Ele. Quando nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, automaticamente Ele vai nos mostrar o que está certo e o que está errado. Nós vamos fazer a escolha se queremos ou não obedecer a Deus, se vamos ou não seguir. Ele não obriga ninguém. Só que quando nós decidimos seguir a esse chamado, atender a esse chamado, as coisas elas vão rompendo. E a gente consegue avançar naquilo que Ele tem para realizar na vida da gente. Aleluia. Então, diante desse chamado, diante das pressões e frustrações da vida, muitas pessoas se perdem e não querem se humilhar e voltar à prática das primeiras obras, como orienta o Espírito Santo em Apocalipse 2:5. Lembra de onde você caiu, se arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Eu gosto muito desse versículo porque Deus, quando Deus ele quer nos mostrar que tem algo errado na nossa vida, que a gente no meio do caminho a gente deu uma paralisada, Ele pega e fala, olha ela para trás. Vê lá. O que é que você começou a fazer que te paralisou? O que é que você abriu mão que acabou te fazendo paralisar? Volta lá atrás e pega de novo e recomeça. Né? Eu acho engraçado isso em Deus, que Ele não, tipo assim, Ele não despreza a gente, Ele não larga a gente porque em algum momento a gente paralisou, mas Ele fala assim, volta lá atrás, vê aonde você caiu, analisa, o que é que te fez cair, qual foi a sua atitude, qual foi o seu comportamento, vai lá, pega e volta e retoma, recomeça. Deus sempre vai querer que a gente recomece. Às vezes a gente escuta falando assim, eu já escutei muito isso, que a fila anda, né? Tipo assim, se você não quis ir, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar. Não, Deus vai levantar outra pessoa, porque a obra dele não para, mas Ele não desistiu de nós. Ele não parou de acreditar em nós e de contar em nós. Foi um momento que a gente, todos nós, queridos, não tem ninguém aqui que possa dizer, eu estou 100% sempre. Não, todos nós, num determinado momento, a gente cansou, a gente se deixou levar por uma situação ou outra e a gente vacilou. Mas o que o Espírito de Deus? Volta à prática das primeiras obras, retoma. O chamado de Deus para nós, ele nunca vai morrer. Enquanto nós estivermos vivos, nunca. Nós podemos a qualquer momento falar assim, eu quero retomar. Eu costumo ser muito frustrada com algumas coisas, eu olho para trás e falo, Senhor, tem muita coisa que eu ainda tenho que romper, porque na aliança eu era tão envolvida, eu fazia tantas coisas.
E eu tenho olhado e tenho falado, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito me acomodar. E a gente tem que parar e olhar atrás e falar, o que eu fazia lá atrás que eu não faço hoje? O que é? Qual o comportamento que eu tenho que mudar para eu poder avançar? Outro dia eu estava conversando com o Gessé falando sobre essa questão de pessoas que produzem 30%, 50%, 60% e 100%. E eu falo, Senhor, eu vou produzir 100%. Hoje eu estava até estudando essa passagem, também foi ontem, se eu não me engano, quando aquela pessoa pega ali só um talento, né, do talento e guarda ali. E ele pega e fala, não vou mexer com isso aqui não, porque eu sei que o Senhor é duro, né, para ser negligente, né. E não é isso que Deus tem para nós. Deus nos deu talentos. E eu estava olhando e falei, Senhor, eu vou conquistar 5 cidades. Não é 2, nem terra talento, não. A gente tem que ter essa visão de querer romper, de querer crescer. Não podemos aceitar ficar paralisado pelas circunstâncias, porque problemas nós vamos ter. Hoje pode ser um, amanhã tem outro, e depois da manhã vai crescendo. Né? Vai ficando cada vez maior. Mas nós não estamos sozinhos. Né? Chega ali na frente, ali, o problema está aquela bola de neve. Deus vem, tira a bola, você... Ai, descansa, respira um pouco, daqui a pouco começa de novo, vem mais coisa. Nós estamos no mundo caído, nós estamos vivendo uma situação onde todo dia a nossa fé é confrontada, onde todos os dias nós paramos e nós estamos falando, rapaz, tem um chamado para mim. Por que que eu estou paralisado? Eu não quero viver dessa forma. E é onde a gente reage. Jaceli pregou outro dia, né? Também só falando sobre chamados individuais, ele estava falando sobre a separação de Paulo e Barnabé, né? Para uma obra missionária, Atos 13:2. Então nós vemos assim que Deus, ele coloca pessoas em cada lugar. Ele não separou Paulo para ser evangelista, separou para uma obra missionária, embora ele estivesse pregando o evangelho. Embora a gente muitas vezes tenha um chamado, né, mas você está cumprindo as outras coisas junto aí no pacote. Então Paulo e Barnabé foram chamados para uma obra missionária. Lá em 1 Samuel 16:1, Deus mandou Samuel ungir Davi para governar o povo de Israel. Né? Já era o quê? Um chamado para ser rei, para ser governo. Deus faz uma pergunta diante de Isaías para um chamado profético. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui. Né? E esses dias eu estava vendo um seriado, né, eu e meus filmes, e a mulher tinha colocado lá uma detetive e ela colocou lá no carro dela lá, eis-me aqui, envia-me a mim. E uma pessoa entrou no carro dela e perguntou por que ela colocou aquilo dali. Ela falou, para eu não esquecer do meu propósito, da minha missão. Porque ela era policial e ela lidava com bandido e tal. E essas coisas assim, muitas vezes elas mexem muito com o emocional da pessoa. Tem algumas profissões que são bem mais fortes, difíceis. E ela falou, eu coloquei isso aqui porque eu nunca posso esquecer a minha missão. Que é um chamado de Deus e é a minha resposta para ele. Mais do que um chamado, é a minha resposta. Porque você pode até ter um chamado e você fala, não quero. Mas se você der uma resposta, é como um casamento, né? Se eu não quisesse me casar com o Gessé, ele comigo, nós diríamos, não quero. Mas a partir do momento que eu me casei com ele, eu tenho uma aliança com ele, um compromisso de honrar ele, de ser fiel e ele comigo. Da mesma forma é Deus. Ele faz um chamado para mim, eu falo, Senhor, vou lá, estou aqui. Não quer dizer que nesse processo a gente não tenha problemas, dificuldades, lógico, como também no reino de Deus, como eu falei a princípio, a gente às vezes descansa, às vezes a gente passa por uma situação ou outra, mas o que a gente não pode é abrir mão, né? Falar, não, eu sei para onde eu estou indo. E o chamado de Isaías foi esse, e ele falou, eis-me aqui. Às vezes eu fico imaginando esse Deus, porque Deus ele tem umas coisas assim, ele falou isso perto de uma pessoa que, que estaria disposta para isso. E quando Deus nos chamou e nós falamos eis-me aqui, é porque nós estamos dispostos, né? Cada um de nós. A gente estava até comentando esses dias, né, sobre o irmão aqui, o quanto que tem mudado, né, o quanto que tem crescido, estudando a Bíblia, né, crescendo, aprendendo. E é esse o chamado de Deus para nós, é crescer mesmo, é aprender, é compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, é ver as pessoas aprendendo mais de Deus nesse chamado. Diante de tudo isso, nós vimos também outras questões que Deus chama para fazer visitas individuais ou em hospitais, chama para orar no ministério de intercessão, chama para pregar o evangelho, chama para pastorear as ovelhas do rebanho dele, chama para discipular pessoas. São o quê? Chamados individuais. Chamados aonde Deus vem e fala, faz isso. Pensa por um instante aí no chamado de Deus na sua vida. Se você não tem, eu gostaria de te fazer um desafio. Você vai procurar o Gessé depois e vai falar, pastor, eu não sei qual o chamado de Deus na minha vida. Me ajuda a encontrar isso? Porque eu quero romper, eu quero produzir. Secularmente nós damos um jeito. Às vezes quem está desempregado hoje, o que fez? Abriu uma loja de açaí e se reinventou, né? Hoje as pessoas se reinventaram e a gente corre para cá e corre para lá. O Guilherme estava no trabalho ali, estava desgastando ele. E ele abriu a hamburgueria dele, pronto, saiu de lá. E a gente vai se reinventando. No reino de Deus nós não podemos também ficar paralisados ali, deixando ali o sofrimento nos consumir, as situações, os problemas e paralisados. Não, deixa eu me descobrir.
né? Eu preciso sair do armário espiritual, tá, gente? Eu tenho que me descobrir espiritualmente, ministerialmente. Eu saio do armário do espírito ministerial. Eu tô aqui escondido, eu tô aqui parado no escuro. Gente, deixa eu explicar esse armário. Eu tô aqui parado, tá escuro, a porta tá fechada, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso de ajuda para eu descobrir o que é isso. Então procura o Jessé, converse com ele, aproveite essa semana de oração, de jejum, de consagração. E fale com Deus e fala, Senhor, eu quero saber onde é que eu estou. Se eu sou esse dedo mata-piolho, se eu sou um pé, um dedo mindinho que segura ali o corpo. Porque o dedo mindinho do pé, se você tirar ele, você perde o seu equilíbrio. Dedo mindinho do pé. Né? Então, né, a própria palavra de Deus falando do corpo, ela fala sobre isso. Que Deus dá honra muito mais àqueles que necessitam dela. E com relação ao chamado é a mesma coisa. Nós precisamos saber aonde nos encaixar. Por causa desse chamado que nós temos, eu gostaria que você meditasse muito nisso, nós enfrentamos resistências. Todos nós enfrentamos resistências constantes para nos impedir de cumprir esse chamado, porque o nosso adversário, ele conhece o nosso potencial muito mais do que nós. Às vezes o diabo olha, às vezes não, ele olha para a gente e ele sabe até onde eu posso ir. Ele sabe, ele conhece o meu potencial. Mas eu olho para as circunstâncias, eu olho para as minhas limitações, eu olho para aquilo que eu fiz lá atrás, para aquilo que eu ainda que Deus ainda está trabalhando dentro de mim e eu me paraliso. Por quê? Porque eu olho para mim, para minhas dificuldades. Ele está vendo. Então, como ele vê isso, o que ele faz? Começa a colocar resistência. E essas resistências acabam nos paralisando. Ele quer nos paralisar e escutamos a voz dele quando diz que estamos cansados demais, velhos demais, que o nosso tempo passou, ou que nós somos jovens demais, ainda precisamos construir o nosso futuro, com trabalho, estudo, e não temos tempo para gastar com coisas espirituais e ministeriais. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam à noite, vão dormir tarde pra caramba, levanta cedo, não tem vida. A gente vê às vezes testemunho de pessoas que falam assim, eu vou até passar num concurso, eu não vou casar, eu não vou sair pra festa, eu não vou fazer nada, tem um objetivo. Mas no reino de Deus, muitas vezes, a gente não faz isso. A gente prioriza o trabalho, o estudo, outras coisas, mas não priorizamos estar juntos, trabalhar, crescer, desenvolver ali esse ministério, esse chamado que Deus tem para nós. Tudo isso, queridos, são desculpas, são argumentos, mas não são justificativas, né? Não são verdades de Deus para nós. Nós precisamos aprender a romper essas coisas e nos envolvermos mesmos. Essas nossas frustrações e feridas causadas por problemas diversos, relacionamento com casamento, relacionamentos diversos, falta de dinheiro, nos paralisam, cresce ao ponto de nos impedir de prosseguir. E aí vem uma situação muito grave hoje que a gente vê, que são as doenças. Você sabia que muitas doenças delas são por causa disso? Porque nós estamos recusando o chamado de Deus. Não estou dizendo que a pessoa que está doente recusou, não. Mas eu estou dizendo que muitas coisas é por causa disso. Deus está nos chamando e falando, faz isso. E a gente fala, faz igual o chato, eu vou, e não vai nunca. Né? E a gente tem tempo para tudo. E de noite você está cansado, e de dia você está cansado, e de manhã você quer dormir até mais tarde, mas de noite você às vezes fica lá até não sei que horas no celular, na televisão, batendo papo. Não prioriza aquilo que realmente é importante. Muitas doenças hoje estão relacionadas a essa falta de Deus. Né? Não estou dizendo que quem está doente tem falta de Deus, mas às vezes de cumprir aquele chamado. Porque aquilo ali vai nos paralisando e a gente vai ficando, não. E a gente só vai comendo, se alimentando daquilo que o diabo fala. Mas você está frustrada com algo que aconteceu não sei quantos anos com o seu marido, com o seu pastor que te feriu lá não sei aonde, com alguém que te falou uma palavra que você não ia prosseguir, com alguém que te magoou, que abusou, que fez e aconteceu, queridos, a vida continua. A vida continua, o propósito continua, o chamado continua. Deus quer usar a nossa vida nesse tempo. Chega de Covid, chega de viver paralisado, chega de ficarmos nos entregando a essas coisas. É tempo de se levantar e de tomar uma posição em Deus, naquilo que Ele quer fazer através de nós. São aquilo que eu costumo falar, prioridades. Está no tempo de saber o que é importante para mim. Às vezes a gente prioriza estar com família, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas se a gente não prioriza 1h30, 2 horas de estar aqui junto com o culto, não, eu não vou porque tem fulano, tem ciclano, tem uma visita na minha casa, tem... Olha, esse dia e esse horário eu tenho um compromisso com a igreja, com Jesus. E quando eu falo que eu tenho um compromisso com a igreja, queridos, eu tenho um compromisso com Jesus, não é com o Jessé. Ele é meu marido, ele é meu pastor, ele é meu amigo, mas o meu compromisso maior é com Jesus. Então, quando eu tenho essa visão de que o meu compromisso maior é com Jesus, eu vou virar para as pessoas que eu amo e vou falar isso sim. Falar assim, olha, hoje não dá, hoje eu tenho um compromisso. Se você quiser, a gente marca amanhã.
Vamos fazer diferente. No Natal a gente faz isso, né? Vamos ficar com a família, no Novo com a igreja. E a gente precisa priorizar isso, porque nós estamos nos adoecendo. Nós estamos nos deixando adoecer porque não priorizamos aquilo que Deus tem para nós. E isso é muito grave, porque é um tempo que Deus quer nos colocar de pé para cumprir um propósito, mas nós estamos cansados, fadigados e doentes. Mas a partir do momento em que nós falamos, chega, até aqui eu me entreguei, hoje eu não vou mais, para mim acabou. E aí é onde a gente retoma, né, o propósito de Deus, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. O chamado de Deus, ele não para, ele continua. Hoje eu queria que você refletisse um pouco, que você começasse a refletir sobre essa questão. Hoje eu já falei isso algumas vezes, porque eu quero que você reflita sobre o chamado de Deus na sua vida. Porque o chamado, não é que eu quero, eu, Nilva, quero. Foi a palavra que Deus trouxe hoje. Reflita no chamado que Deus tem para você. Porque eu, tadinho, estou cuidando de mim, né? E graça de Deus, queridos. Mas o Espírito de Deus hoje é o que Ele fala. Cadê o chamado que eu fiz para você? O que que você está fazendo? Parou por quê? Vamos lá, o coro. Parou por quê? Por que parou? Ah, isso mesmo, né? Nós não podemos nos deixar intimidar, queridos. Nós temos que reagir. Se eu consigo me reinventar nas coisas naturais para ganhar o reino de Deus, se eu consigo trabalhar doente para ganhar dinheiro, se eu consigo me levantar doente e trabalhar, se eu consigo estar frustrada, super chateada, tive uma noite péssima, tive problema com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, e eu levanto e vou trabalhar no outro dia. Por quê? Porque para o chamado de Deus eu aceito tanta resistência. Né? Então, é aquilo que o Espírito de Deus diz. Volta lá atrás, olha onde você caiu. O que foi que nós começamos a praticar que nos paralisou? Ou deixar de praticar que nos paralisou? E a pergunta que vai ficar hoje para nós irmos para casa é: quem enviarei? E a quem é que há de ir por nós? Pensa nisso, fecha os seus olhos, abaixa a tua cabeça. Pergunta ao Senhor qual o chamado dele para você. Se você já sabe, mas tem deixado a desejar, se disponha novamente. Fala: Senhor, me capacita, me ajuda a administrar meu tempo, me liberta, me restaura e envia-me a mim. Lembra de onde você caiu? Como é que foi aquele momento, aquela fase em que você estava produzindo tanto, você estava pregando, você estava envolvido com louvor, você estava discipulando, você estava visitando, mas de repente as coisas vieram e você hoje não tem mais prazer nenhum nisso. Hoje você olha e fala: pregar para mim é um peso. Estar na igreja para mim é um peso. As coisas que são para Deus, que se tornaram um peso, olha lá atrás e fala: o que é que eu parei de fazer para que isso se tornasse um peso? Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me esforçar para participar das reuniões da igreja. Aqui na Vida para as Nações nós não temos tantas atividades assim, mas o que nós temos, às vezes, parece que as pessoas elas não se conscientizaram ainda da importância de estarmos juntos. Se é uma reunião de mulheres, se é uma reunião de homens, se é um culto aqui, se é uma oração, se vamos para o monte, se vamos jejuar, vamos vestir essa camisa. Fala: Senhor, me capacita. Ora comigo nesse momento. Fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso melhorar, porque eu preciso retomar aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida. Por causa desse amor que Deus demonstra por nós, por causa dessa confiança que Deus tem por nós quando nos chama. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. O Senhor conhece, Deus, os meus caminhos. O Senhor conhece, Senhor, as lutas que eu tenho enfrentado, as decepções que a vida tem colocado diante de mim e que tantas vezes eu não deveria, mas eu cedi. Mas eu me calei, mas eu me entreguei. Mas hoje, Senhor, eu quero que seja uma manhã de entrega. Eu quero entregar ao Senhor os meus pesos, os meus fardos, as minhas frustrações. Eu quero parar de culpar as pessoas ou de culpar o Senhor pela posição que eu estou. Eu quero assumir a minha responsabilidade de não estar além porque eu não me dediquei mais, porque eu não me esforcei mais. Eu quero te pedir, me perdoa, Deus, quando as pessoas me procuraram pedindo ajuda e eu disse não. Me perdoa quando as pessoas precisavam ouvir uma palavra e eu me neguei a falar essa palavra para eles. Me perdoa, Deus, quando o Senhor me chamou para te adorar, para te obedecer e eu desobedeci, eu busquei outras fontes que alegrassem o meu coração. Eu quero recomeçar com o Senhor hoje.
Eu quero retomar hoje o chamado do Senhor. Eu quero que o Senhor novamente inflame o meu coração de anseio, de desejo de orar, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença. Senhor, eu quero que de novo esse fogo venha dentro de mim, me consumindo, para pregar, para evangelizar, para discipular, para falar do Senhor para as pessoas. Existem, Deus, no meu meio social, no meu meio de trabalho, pessoas que vão para o inferno se eu não tomar uma posição, e eu não quero isso mais. Eu não quero mais, Deus, carregar esse peso. Eu não quero que naquele dia as pessoas olhem para mim e falem: eu estou aqui no inferno porque você não falou para mim de Jesus, porque você não me ajudou, porque você não me confrontou. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos dá ousadia, Deus, em nome de Jesus. Tira de nós, Deus, essa complacência com o pecado, de achar que está tudo muito bem, que está tudo muito normal. Nos ajuda, Senhor, a sermos boca do Senhor, a sermos, Deus, uma voz profética nessa geração que está se perdendo. Nos ajuda, Espírito de Deus, nos coloca de pé, nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, a retomarmos aquilo que o Senhor quer realizar através de nós. Em nome de Jesus, a nossa resposta para o Senhor é: eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, de novo. Recomeça, Senhor, conosco. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos ali, Deus, o que nos fez cair. Nos ajuda, Deus, a sermos vigilantes. A sermos, Deus, pessoas diligentes, ó Deus, que caminham mesmo com um propósito, com um objetivo. Que não olha nem para a direita e nem pela esquerda, mas que tem um objetivo e um propósito, que é de cumprir o chamado do Senhor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus. Aleluia, Senhor.